Olá, pessoal. Meu nome é Glaucio Monteiro Ferreira, sou aluno de pós-doc aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, da Universidade de São Paulo. Vem convite do pessoal do simpósio para falar um pouquinho com vocês sobre estratégias de triagem virtual na descoberta de novos fármacos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como que a gente aplica essas técnicas, como eu venho aplicando essas técnicas, alguns resultados, eu vou mostrar também como que a gente vai aplicar. Nós vamos tentar fazer um aparato geral das coisas, de como que a gente pensa, antes de fazer uma triagem virtual, que é muito importante a gente compreender os passos antes do que triar, né? Obviamente, a gente não vai fazer uma triagem virtual às cegas, então é muito importante a gente tentar conhecer alguns aspectos e tentar entender e ter algumas respostas já elucidadas para que a nossa pergunta científica, o nosso objetivo do que a gente quer fazer aquilo, seja o mais claro possível, beleza? Então, basicamente, o que a gente precisa compreender primeiro é como que um fármaco ele consegue ter a sua ação biológica, como que ele vai conseguir promover o seu efeito farmacológico. Nesse caso em si, a gente tem três grandes áreas que atuam nisso até o fármaco chegar com seu efeito biológico, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, a gente tem que compreender as técnicas e tentar entender também a origem da farmacotécnica em relação àquele composto, como você vai se disponibilizar ele, se é uma forma de via oral, uma forma de cápsula, como que vai ocorrer o processo de administração e compreender que ele seja absorvido, metabolizado, distribuído, espetado das melhores condições. Então, que ela tenha farmacocinética apropriada para que o fármaco consiga chegar justamente no seu receptor, no seu alvo, e produzir o efeito farmacológico. Então, basicamente, o fármaco, para ele produzir o efeito farmacológico dele, ele tem que justamente passar por essas três grandes áreas. Então, essas três grandes áreas, elas têm que estar conversando muito bem para que o fármaco consiga chegar lá. Então, isso é muito interessante quando a gente aplica técnica de triagem virtual, que a gente consegue filtrar características que talvez possam driblar problemas possíveis que a gente pode ter, tanto desde a farmacodinâmica, como na farmacotécnica ou na farmacocinética. Porém, a gente sabe que hoje em dia a gente tem influência de outras coisas, a não ser essas três grandes etapas, que, por exemplo, a farmacogenômica. Não sei se todo mundo já escutou falar, quando você tem uma tia, uma avó, fala, olha, eu tomo isso aqui há 30 anos, isso funciona super bem, mas fulano ali, o vizinho toma, eu dei isso para ele, não funciona nada para ele. Então, a gente sabe que polimorfismos em alguns genes, algum tipo de variante, uma mutação genética, no caso, uma variante missense, em qualquer gene relacionado à farmacocinética, pode atrapalhar a absorção, a distribuição, metabolismo, excreção, ou qualquer modificação também que possa atrapalhar o acoplamento, a interação desse composto bioativo lá no seu receptor, já na fase farmacodinâmica, isso impossibilita do fármaco, às vezes, produzir o efeito, ou ele produzir de forma exacerbada. Então, a gente chega, basicamente, pensar numa característica que a gente tem que produzir um fármaco de maneira mais individualizada. Por isso que vem a medicina personalizada em relação a isso, vem crescendo muito, justamente que essas etapas elas são muito importantes para compreender. Então, basicamente, se a gente imaginasse se um certo tipo de população, você fazendo a farmacoterapia dela em relação a um determinado fármaco, e você tem algum polimorfismo em alguns genes que estão relacionados à metabolização desse fármaco, por exemplo, você pode ter o que a gente chama de metabolizadores lentos e metabolizadores rápidos. Então, o que acontece aqui nesse caso? A gente teria, normalmente, o fármaco tendo sido ingerido, né? Então, você tem toda a ação do fármaco, então, tem um intervalo terapêutico onde esse fármaco está tendo a atividade dele. Só que mais para frente, se você for ver um cara que ele tem um problema em relação à metabolização, então acaba que a metabolização dele é mais devagar, mais devagarosa, o que acontece? Aonde o fármaco tem que ter atividade, ele está fora do intervalo terapêutico. Então, o que acontece? Acaba que esse paciente, por ele ter essa metabolização lenta, acaba que ele não consegue ter a terapia de forma adequada em relação a isso. Possivelmente também pode ter outro tipo de paciente
que, além de ter problemas com o efeito adverso causado pela má metabolização desse fármaco, tem uns que nem apresenta, nem apresenta a atividade do composto. Por quê? Justamente não tem efeito em relação, porque são metabolizadores que são considerados rápidos metabolizadores. Então, o que acontece? O fármaco nem chega aonde ele tem que fazer a atividade. Acontece alguma coisa nesse caminho que acaba impossibilitando. Isso tudo baseado num polimorfismo que pode estar acontecendo naquele gene. Então, isso pode muito impactar. E essas coisas são muito importantes para você tentar agora buscar. Eu falei, olha, eu tenho que fazer uma triagem virtual, então, beleza, estou pensando em fazer para esse alvo, com essas características, eu preciso pensar isso e isso, o que é interessante, como que está. E aí começa a gente vasculhar toda a literatura para tentar buscar um meio que faz uma triagem virtual. Mas, pensando bem, então, o que você quer dizer para mim é que eu tenho que pensar num fármaco que ele seja seguro, potente, seletivo, bem absorvido, seja solúvel, não tem problema com precipitação, possui fator de estabilidade perfeito, então tipo, ele é metabolicamente estável e não seja tóxico. Você imagina, o que eu tenho que buscar ali, tipo, o meu espaço químico, ele que tem que completar justamente essa união de todos esses conjuntos, esses grupos, então. Então, ó, isso torna uma coisa muito difícil. Então, cria o que a gente chama, tipo, de um espaço amostral do que a gente tem, do espaço químico para busca de fármacos, absurdo. A gente tem, tipo, centenas de milhares de moléculas. Então, como que a gente vai conseguir achar a molécula mais adequada para o que a gente vai fazer? Então, a triagem virtual é uma maneira de otimizar esse processo, né? Mas pensando nisso, nessa problemática, então a gente teria o que a gente chama de desafio, né, da descoberta de novos fármacos. Você imagina, você tem um espaço químico, né, que é maior que 10 elevado a 63, então ele vem crescendo muito, e aí você tem que pensar assim, desse espaço químico, o que tem uma propriedade, um composto que ele pode se tornar uma molécula certa para o alvo certo. Então aí começam as perguntas, olha, esses compostos eles estão disponíveis? Alguém já sintetizou? Alguém já fez alguma coisa? Tem como comprar comercialmente? E aí você pensa assim, nossa, e meus alvos? Será que esses alvos eles são validados, eles são importantes, eles são rastreáveis? Né? Que a gente sabe que agora a gente tem muito receptor órfão, né? Mas a gente sabe a classe dele, o que a gente está pensando, o que tem. Então, tipo, basicamente passa pelo paradigma, olha, disso tudo eu tenho que achar a molécula certa, o alvo certo, para ter a ação certa. Acaba que de centenas e milhares de moléculas, você tem que ter uma coisa que tipo, é muito difícil você obter, né? Nesse quesito. E aí você pensar, se a gente for, tá, beleza. Você está falando só das problemáticas que tem. Mas como é que é para chegar um fármaco ser aprovado? E é onde a triagem virtual ela pode entrar nesse quesito, né? A gente pensar em gerar produto nesse contexto. Se a gente for olhar, a gente trava uma batalha, né? Que a gente gosta de falar sempre da batalha até chegar o fármaco aprovado. Então, a gente passa ali na pesquisa básica, onde que está ali o nosso potencial do virtual screening, né? Onde você chega de 5 mil a 10 mil tratamentos potenciais. Olha, estou falando isso em escala industrial, né? A gente sabe que na academia as coisas são um pouco mais diferentes, mas potencialmente a gente chega a 5 mil, 10 mil tipos de tratamentos ali, né? Potenciais tratamentos. E a gente vai para a fase pré-clínica, né? Que tem entre a fase clínica e a período translacional ali, a gente reduz esse número drasticamente para 250 compostos. Só que a gente tem o que a gente chama o vale da morte ali, né? Quando a gente está passando lá para a fase 1 e tal. O que acontece que nesse período de 5 mil a 10 mil tratamentos, até chegar a 250 tratamentos, e até passar por esse valezinho da morte, a gente perde de 3 a 6 anos aí, certo? E quem cai no vale da morte? A maioria dos fármacos que caem ali naquele vale, cai por toxicidade, por não ser metabolicamente estável, por não apresentar seletividade, por exemplo, se for pensar em um alvo que ele precisa de uma maneira seletiva, ele pode ser totalmente não seguro, provocar, estimular, pode ser uma molécula promíscua. Então, provavelmente, antes de pensar em passar por esse vale da morte, isso tudo já tem que estar respondido lá antes. Então, você entende que a nossa etapa de pensar como que vai desenvolver
ou buscar as informações para tentar fazer a triagem virtual da melhor forma. Isso aplicado em filtros, para a gente construir os filtros. Então, basicamente, para cada pergunta que a gente tem, cada resposta, é um filtro que a gente aplica para fazer uma triagem virtual, que justamente o que a gente está fazendo é triar aquela relação. Então, você imagina, depois disso, a gente vai para fase 1, fase 2, fase 3. Nesse período, as 10 mil moléculas suas viraram agora 5 potenciais tratamentos. Até para chegar lá no final, vai chegar um tratamento só. Veja só, nessa expedição inteira, você chega a gastar quase 15 anos e $1 bilhão para você conseguir chegar a um fármaco bem aprovado pela FDA e com atividade. Isso é só uma estimativa, tá? A gente sabe que fármacos, por exemplo, como o Vemurafenib, foi descoberto com a técnica de FBDD, provavelmente vocês vão ter entre as palestras em relação a esse tipo de técnica, também vou falar um pouquinho dessas estratégias. O Vemurafenib, ele desprendeu, acho que também 15 a 10 anos, ou 15 a 20 anos, desculpa, e ele desprendeu cerca de $2 bilhões para poder chegar até ser aprovado pela FDA. E mesmo assim, tem várias outras coisas que possibilitam do Vemurafenib ser aquele fármaco de destaque para tratamento de BRAF, no caso. Então, tipo, as técnicas computacionais em relação a isso, a esse tempo todo, visam só otimizar esse processo, né? Você veja, eu acredito sempre que as coisas tendem a evoluir dependendo do advento das coisas, né? Como que as coisas vão evoluindo. A gente tem a evolução computacional drástica nos últimos séculos, né? Então, tipo, hoje em dia se fala até muito em machine learning, inteligência artificial para aplicar para justamente o quê? Otimizar o processo. O que a gente tenta buscar tanto na ciência como indústria ou qualquer coisa que você vai atuar é otimizar a maneira que você faz aquilo. Então, as técnicas, o Computer Aided Drug Design é justamente o que viabiliza essa otimização. E para isso, como eu falei, existem algumas estratégias para relação a isso. A gente pode usar tanto o SBDD, quando a gente tem uma informação ligante, apenas a informação do alvo, então que é o Structure Based Drug Design. A gente tem o LBDD, que a gente só tem informações apenas do ligante em relação a isso, que é o Ligand Based Drug Design, e o SBDD, que eu acabei de falar do Vemurafenib e tal, que é baseado em você fragmentos que você consegue construir para até você chegar a um fármaco, beleza? E exemplos para isso, SBDD a gente tem o Ritonavir, que é um inibidor de HIV protease, que justamente foi descoberto usando a técnica de SBDD, e até ele explora moléculas de água, então se for procurar o trabalho do Ritonavir, o autor ele discute muito essa relação estrutural e a importância dessa relação estrutural justamente para encontrar esse fármaco. E a LBDD, a gente tem o celocoxib lá, né, da ciclogenase, que foi seletivo para COX-2, então, tipo, ele faz todo um estudo baseado em todos os ligantes que ele tem dessa classe, até chegar e otimizar a estrutura justamente visando uma seletividade para COX-2, nesse caso. E o FBDD, que eu falei do Vemurafenib, que foi primeiro fármaco para BRAF mutada, né? O inibidor para quando tem uma troca aqui justamente de uma valina pelo um ácido glutâmico. Ok? Então, basicamente, são exemplos dessas estratégias que otimizaram esse processo e conseguiram chegar. Mas, para isso, para como que a gente chega no virtual screening? Antes de chegar no virtual screening, algumas perguntas elas são fundamentais a serem respondidas. Hoje em dia, para a gente fazer ciência, depende muito mais do time do que da gente. Sem time, sem todo mundo conversando da forma única e homogênea, a gente não consegue chegar no lugar. Então não adianta nada eu fazer um virtual screen sem entender principalmente dessas técnicas. Não entender, mas conhecer alguém que entende, ou entender, se você quiser explorar tudo, que é a bioinformática, a biologia estrutural, a quimioinformática a biologia de sistemas. Justamente para quê? Para a gente pensar como que a gente vai, desde uma validação ou identificação de um alvo promissor para a gente poder fazer uma triagem virtual, ou o que a gente está explorando, até visando justamente lá o ensaio pré-clínico, né? A gente vai fazer aquela passagem lá do translacional. Né? O que acontece que, para cada etapazinha desse sentido aqui, você tem alguém atuando. Por exemplo, a bioinformática está justamente fundamentada em identificar esses alvos e ajudar a validar junto com o pessoal da biologia estrutural, certo? Então, o pessoal da bioinformática, eles conseguem ver superexpressão, fazer aqueles interactomas, justamente para ver, olha, aqui nessa população está assim, com esse paciente provavelmente está assim, você tem a amostra tal, está super expresso, isso é uma proteína vital para justamente interação com
com demais fatores, e aí vem o pessoal da biologia estrutural fazendo a validação disso, fazendo cristalografia de raio-x, tentando estudar, fazendo estratégia de SBDD para explorar coisas potenciais possíveis POCs, que você possa alcançar ou buscar um fármaco para ali, ou um potencial composto, que a gente está aqui no lead compound, né? Então, ele vem aqui na informática para tentar entender aquele composto, tentar melhorar, otimizar aquilo. E aí vem a biologia de sistemas, tentar entender, integrar isso tudo de uma maneira mais uniforme, para ver, olha, se eu inibir essa via, o que acontece, vai para isso, vai para aquilo. Então, essa galera vai estar conversando constantemente. Para isso, as técnicas computacionais auxiliam muito para isso. Então, você tem desde expressão de análise até o virtual screening, né? Então, que justamente aqui o virtual screening nessa etapa. Então, o virtual screening está nesse bolo justamente para a gente poder buscar informações sobre isso. Então, o virtual screening justamente ele tenta em silicamente, né? Então, em sílico a gente consegue usar uma bateria enorme de compostos, coisas na casa de milhões de compostos, para tentar reduzir o número para um teste biológico. O teste biológico é caro, então você não vai fazer um teste biológico para 70 milhões de moléculas. Então, basicamente, ele consegue disponibilizar em formatos SMILE, outros tipos de formato, tem vários tipos de formatos, e você consegue fazer essa triagem virtual. Então, você tentar garimpar da melhor forma, utilizando tanto o SBDD, ou LBDD, ou FBDD no caso. Então, o Virtual Screening ele é muito usado então, para selecionar compostos, às vezes, no próprio banco de dados. Eu, particularmente, o último projeto que escreveu do Covid, foi até um trabalho meu recente, a gente justamente elucidou por SBDD, então a gente fez aquele link entre a bioinformática e o structural biology ali, elucidamos para o alvo de Covid, né, que é a SARS-CoV-2 Pro, e aí a gente fez um virtual screening in-house, justamente com moléculas que a gente tem aqui na FCF da USP. Então a gente consegue selecionar o composto ou do nosso banco ou selecionar de pessoas que vendem esses compostos, a gente consegue comprar, né? Vou mostrar mais para frente resultados que eu tenho do meu pós-doc, a gente comprou moléculas justamente para fazer essa parte de síntese. Além disso, também, a partir do virtual screening, a gente pode tentar escolher quais compostos a gente quer e a gente próprio sintetizar. Então, são os próximos compostos que a gente vai ficar sintetizando. Então, é uma técnica que ela consegue avaliar sobre, desde a informação do próprio alvo, mas ela consegue casar isso da maneira mais fidedigna possível. Claro, baseado nos filtros que você está aplicando, como você está fazendo essa curadoria para o seu virtual screening, você vai conseguir garimpar as melhores moléculas ali em relação a isso. Beleza? E para isso, basicamente, se a gente for pensar o virtual screening, a gente tem duas grandes vertentes. Não quis trazer a parte de fragment base, porque já entra em outros quesitos, mas trazendo os mais usados hoje em dia, né? É o LBVS, né, que é o Ligand Based Virtual Screening, e o SBVS, que é o Structure Based Virtual Screening. Basicamente, o que a gente tem? Por exemplo, se a gente tem uma gama alta de compostos, né, que a gente está sintetizado no nosso grupo ou o próprio in-house, você pode fazer o que a gente chama de uma busca por similaridade. Então, você pode pegar cada parte disso aqui, ó, você vê, cada partezinha, cada corzinha representa um smile, a gente consegue pegar esse número, essa informação e tentar fazer uma busca de similaridades. Isso, várias técnicas com isso, vários índices de predição, acho que provavelmente a palestra do professor Vinícius Maltaroli, ele vai falar muito bem disso, índice de Tanimoto, fingerprints. Basicamente, a gente consegue fazer isso para LBVS. Então, a gente consegue também fazer o que a gente chama de farmacoformato. A gente consegue pegar a parte que é fundamental da minha molécula e eu posso buscar coisas que eu posso adicionar para otimizar aquilo ali. Então, acabando fazendo isso. E a gente consegue integrar isso tudo com aprendizado de máquina. A gente pode fazer um machine learning justamente para que esse processo ele se torne ciclo e realmente otimizado. Já no caso do SBVS, a gente utiliza da própria proteína para a gente fazer um modelo farmacofórico, né, baseado nos resíduos de um pocket ou de um sítio que a gente acha importante explorar. E para isso a gente tem Docker molecular para tentar compreender isso, claro, junto com dinâmica molecular, para a gente tentar entender que, além daquilo, a movimentação também é muito importante, não tão simplesmente o Docker. Então, o Docker ele faz aquela primeira refinada e depois a gente vai para o mais grosso. Então, a gente vai ter umas moléculas, a gente vai selecionar e vai dar uma refinada nessa seleção por meio da dinâmica molecular, desse composto ele fica ali interagindo, se fica, como fica, isso direciona bastante como que você vai explorar os próximos passos até da triagem virtual
ou até mesmo depois da triagem virtual. Beleza? Como eu falei de modelo, basicamente eu trouxe esse resultado aqui, que é do meu pós-doc. Eu trabalhei justamente para esse alvo aqui, que é o alvo da HMG com a redutase, né? Que é a atorvastatina. Então, eu utilizei LBVS nesse caso aqui, ó, justamente para buscar moléculas que possam interagir nos mesmos pontos. E aqui eu utilizei um SBVS, porque no caso aqui eu sabia justamente onde tinha as interações, quais eram os resíduos super importantes em relação a isso. E aqui também outro exemplo também que eu estou usando para outra proteína que a gente só fez SBVS, em regiões que são importantes para interação. E basicamente a gente consegue estipular, para cada corzinha, a gente tem uma coisa. Então, basicamente, eu quero buscar moléculas que tenham pontos de seja receptores de ligação de hidrogênio nessas esferas aqui vermelhas. Então, o que eu quero buscar é justamente moléculas que tenham esse perfil. E o que acontece basicamente? Pensando, aí vai do jeito que você aplica e qual programa você está aplicando para você fazer sua triagem virtual. Então, nesse caso, por exemplo, se você for ver, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Eu posso falar, olha, o que é interessante para mim é que você encontre, no mínimo, 4 pontos desses 6 pontos. Menor que isso, não passa, porque eu quero a molécula que ela consiga, pelo menos, explorar 4 pontos ali. E cabe depois você, com a sua indução química, com todo o olhar, né? A expressão visual nessa parte é muito importante, então você não pode confiar cegamente no que o programa vai estar te dando, ou o que você desenvolveu vai estar te dando do seu script, né? Porém, é muito importante você ter essa inspeção visual, ver se aquilo ali foi atendido ou não. Então, aí, baseado nisso, o que a gente faz? Essa seria como fosse nossa rede, esses pontos. A gente pega esses 70 milhões de moléculas e faz assim, ó, joga em cima dessa rede. E vê justamente que aquilo ali vai interagir ou não. Então, aí depende do tipo de metodologia que você está usando. Se você está usando um tipo de farmacofórico, construir um modelo farmacofórico, fazer a triagem, ou só fazendo um tipo de um docking com menor eficiência para tentar diminuir esse número e você aumentar a eficiência, verificando a complementariedade. Então, existem vários passos para você fazer isso. Mas o que é interessante é que esses passos eles são fundamentais para você tentar começar a garimpar, diminuir esse número de moléculas. Lembra que eu falei lá atrás que a redução do número de moléculas é muito importante em relação a isso. É por isso que o virtual screening existe. Então, ao invés de você sintetizar 70 milhões de moléculas, você vai estar justamente diminuindo esse número baseado em todas as informações que você tá juntando. Né? Então, basicamente, você tem toda a validação experimental por trás disso, né? Da pessoal que fez cristalografia de raio-x, então, construindo isso. E, basicamente, o que você faz depois é aplicar esses filtros. Por exemplo, para esse tipo de estudo, para esses dois modelos farmacofóricos que eu tinha, eu cheguei a estudar 70 milhões de compostos. Você está vendo aqui, ó, Zinc 15, Emox, Cambridge, Drug Bank, são tudo bancos de moléculas comerciais que você pode usar as informações deles, os smiles deles, e justamente triar essas moléculas. Então, a primeira coisa eu utilizei esse programinha aqui, o que chama Filter, né, da OpenAI, e eu apliquei e falei assim, olha, existe uma regrinha que é muito importante, que é a regra de 5 de Lipinski, não sei se todo mundo já escutou. E existem algumas características que ele reporta que um composto ele deve ser drug-like, né? Tipo, então, quer dizer, um composto ele ser um composto susceptível a, pensando já lá na minha farmacotécnica, a ser comercializado ou ser administrado por via oral, então ele vai ser um comprimido ou uma cápsula, então ele tem que atender essas características. Então, essas características físico-químicas, esse primeiro filtrão que você faz, né, é muito importante, porque você vai pegar daquele espaço químico de 70 milhões de compostos que tem ali, você só vai trazer o que você acha interessante do que você quer explorar. Então, você consegue setar peso molecular, log de P, para você pensar em permeabilidade de membrana. Você consegue ver números de ligações rotacionáveis, número de interações de hidrogênio, número de anéis, compostos. Você pode tentar evitar compostos que você já sabe que tem característica, ou grupos funcionais que têm características tóxicas. Então, aqui é um passo muito importante de como você vai fazer esse primeiro filtro, como você vai fazer essa redução dessa
desse seu banco de dados, né? Então, primeiramente, eu fiz esse filtro, eu cheguei a 306 mil compostos, né? Então saí de 70 milhões para 306 mil, então já deu uma reduzida bem boa. Nesse segundo passo, lembra que eu falei do modelo farmacofógico? Nesse caso, eu uso o Unity do pessoal da Cyber, que justamente para tentar fazer aquela rede. Então, basicamente, eu estou aqui, como eu mostrei aqui em cima, eu tenho essa rede, eu pego 70 milhões de compostos, não nesse caso 70 milhões, 306, e jogo ali em cima e falo, ó, dos 6 pontos que eu tenho, eu quero que você encontre no mínimo de 3 a 6 desses 6 pontos, você tem que dar match. Se for menos que isso, pode jogar a molécula fora, que é uma molécula que não vai interagir no sítio que eu estou tentando explorar. Então, vai ser uma molécula pequena. Então, basicamente, é uma lógica. Então, depois disso, que eu fiz isso, eu reduzi, basicamente, porque aqui tem os alvos que eu utilizei para cada coisa, eu cheguei tipo a 43, 57 compostos, um total de 100 compostos, né, para 2 alvos diferentes. E o que eu fiz depois foi justamente, olha, beleza, eu fiz, você pensa, é um modo mais rústico, né? Você seta pontos, né, features que são importantes daquele alvo, pega 306 mil moléculas e joga ali em cima e fala assim, olha, vamos ver o que vai grudar ou o que não vai grudar aqui. Pensa de uma maneira mais drástica, né? Fala assim, olha, será que a indução química e a complementariedade está sendo levada em consideração isso? Será que o que ele achou como aceptor de ligação de hidrogênio realmente é um aceptor de ligação de hidrogênio? Será que está numa distância acessível, o ângulo de interação para estar fazendo ligação de hidrogênio? É aí que a gente vai para o passo de docking molecular. Então, a gente faz um docking ali justamente para ver se daquilo que a gente está vendo realmente reflete o que a gente está tentando buscar. E a gente, basicamente, todas as vezes que eu faço esse processo, eu sempre garimpo mais ainda os compostos, porque eu começo a encontrar possíveis outliers em relação a essa técnica, porque toda técnica tem uma falha, né? Porque basicamente o computador só enxerga número, né? Então, ele não vai ter a mesma indução química que você vai ter, o mesmo feeling que você vai ter em relação a isso. Baseado nisso, eu cheguei a 40 compostos. Aí sim, ó, com docking molecular, beleza. Mas em movimento, quanto desses compostos eles são estáveis dentro do sítio? Como que aquilo se permanece durante um tempo? E a gente conseguiu reduzir isso para 22 compostos, então 12 compostos da HMG corredutase e mais 10 compostos da PCSK9, que é os 2 alvos que eu trabalho no meu pós-doutorado. Então, basicamente, a gente usa vários tipos, tanto de análise de interação, de energia, RMSD, RMSF, faz análise de PCA para ver os streaming motions desses compostos, dos complexos, e ver também a correlação em relação à proteína no estado APO, né, sem estar com ligante, a proteína com ligante, o que acontece, como que se movimenta em relação a isso, e o que isso infere para a gente para se tornar, olha, esse composto é um composto que vale a pena investir, desses 22, agora, né? Isso é muito importante, porque a gente também coloca vários outros cenários, né? A gente não consegue fazer triagem virtual sem ter dinheiro. Então, a gente tem que ter dinheiro e saber o que a gente vai gastar e como a gente vai comprar. Isso é muito importante. Então, nesse caso, basicamente, a gente vai tentando esmiuçar da melhor forma, filtrar da melhor forma, para justamente a gente conseguir chegar num composto que ele seja uma coisa, um potencial a ser explorado. Porque, veja só, se você for pensar em taxas assertivas de virtual screening, você tem na casa de 1 a 3%, né? Que é aquela taxa assertiva para você chegar a um bom composto inicial. Claro, você não vai achar um composto na escala de nanomolar. Na escala de nanomolar. Se acertar, melhor ainda. Mas, basicamente, você consegue encontrar compostos que eles têm um potencial inibitório, estão inibindo, só que eles precisam de processo de refinamento. Então, basicamente, você seleciona alguns hits, né, botando que a gente está inibindo uma escala de abaixo de 30 micromolar, né, de C50. A gente tem compostos aí, então, no caso, que a gente vai ter na escala de 30 micromolar, aí tem compostos que a gente consegue otimizar ele estruturalmente para a gente conseguir reduzir ou driblar alguma falha que ele pode estar apresentando. E, basicamente, a dinâmica é muito importante você compreender esse tipo de movimento, né? De como que isso reflete o estado da proteína, né? Como que isso vai
acompanhando o processo, então como que esse movimento ele vai acontecendo, quais são os tipos de interações e como que esse ligante está ficando lá justamente o que a gente planejou. Então esse passo ele é muito importante, tá? O toque molecular com a dinâmica molecular, para justamente a gente tentar compreender que, olha, esse ligante ele está ficando estável ali, é um potencial ligante que eu posso adquirir e fazer os testes. Então a gente vai para a parte de teste agora, então a gente contata o pessoal lá que vai fazer a purificação, a expressão da enzima e ver assim, olha, ó, esse é um composto que a gente vai comprar e justamente ele tem esse potencial. E depois a gente pode usar justamente essa informação para quê? Para explorar mais ainda o sítio, buscar pontos que a gente pode melhorar, otimizar o ligante, pontos de interação, porque a gente está olhando em relação já ao movimento, então a gente consegue aplicar outra técnica para poder refinar esse tipo de estudo. Então, como consideração final, esse tipo de abordagem, ele consegue, tipo, otimizar o processo de descoberta de novos fármacos. E, além disso, como é só gasto computacional, a gente consegue ter uma otimização dos gastos, a gente tem uma redução drástica dos gastos em relação ao que a gente vai investir. Você imagina se testasse todos os compostos, se eu testasse todos os 70 milhões de compostos que eu tinha planejado lá do banco, vou pegar todos os compostos, sintetizar e testar. Não é tanto dinheiro que vai gastar. A gente consegue, tipo, otimizar isso. Então, a gente consegue buscar fármacos ou compostos que possuem potencial, então ele possui, baseado no paradigma da similaridade e complementariedade, então eles conseguem ser similares a um substrato e ser complementares para interagir, pensando a nível molecular com a proteína, podem ser eficientes, seletivos e fármacos seguros para isso, e a gente também consegue construir fármacos mais personalizados em relação a isso, pensando naquela terapia individualizada, a gente tentando driblar alguma situação que tem uma micence, uma variante que pode estar impactando justamente nisso. Isso aumenta a chance de você descobrir uma nova terapia para a doença em particular. Então, esse tipo de técnica ele é muito importante se as perguntas em si são bem respondidas e como você atraca para resolver esse problema, beleza? Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Ó, tem aqui meu contato. Queria agradecer sempre, queria agradecer principalmente ao pessoal da comissão pelo convite. É um prazer falar sempre. Precisarem de mim, pode contar. Aqui estão todos os meus contatos. Aqui estão, eu queria fazer um agradecimento à FAPESP, que paga a conta, né? CNPq, o pessoal que sempre chega junto, o pessoal da VEL, da Versatos, meus colaboradores lá da Alemanha, do Chile, e o pessoal do Dante Pazanese, que é o hospital também, a gente tem parceria, a gente trabalha. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me mandar e-mail. Tem meu e-mail aí que eu respondo com o maior prazer. Tudo bem? Pessoal, muitíssimo obrigado.